que aconteceu, que vai acontecer ainda. Que dera se todos os dias fizéssemos essa oração, pedindo a Deus um coração puro, andar no Espírito de Deus. Eu tenho vivido alguns dias um pouco, vou dizer assim, impressionado com o povo de Deus. O que é que está acontecendo com o povo de Deus? E para completar a minha impressão, hoje o irmão entrou aqui e falou: nossa, cadê o povo? Já era 8:55. Comecei uns dias atrás pensando, meus queridos, que na verdade eu não poderia de forma alguma expressar dizendo que nós não somos o povo de Deus. É verdade, é o povo de Deus, sim. Amém? Porque você faz parte de uma igreja fiel e verdadeira. Porque a igreja do sétimo dia anuncia para o povo lá fora é uma mensagem fiel e verdadeira. É uma mensagem que Deus aprova por onde quer que vá. E eu comecei com a minha impressão e ao mesmo instante fazendo as minhas perguntas para Deus. O que é que está acontecendo com o povo de Deus? Com este povo? A respeito de participação de culto, a respeito de sábado. Quarta-feira o pastor esteve pregando aqui, me fez a pergunta: cadê o povo? E eu continuei fazendo as minhas queixas a Deus. E então Deus, que muitas vezes pela sua bondade e misericórdia tem usado os seus filhos, que é pecador também, mas Deus de uma forma especial tem usado os seus filhos, sim, e eu acredito nisso. E eu peguei a palavra de Deus e comecei a estudar. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Oséias capítulo 14, o versículo 1. Oséias 14, versículo 1. Amém? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. É isso mesmo que está escrito aí? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Isso, meus queridos, é uma queixa séria. É uma queixa séria para o povo de Deus. Um fato comovente até. Porém, essa mensagem ela não atinge somente ao povo de Israel.
disse para o povo de Israel, porque o povo de Israel é um povo escolhido de Deus. O povo adventista do sétimo dia, como o povo de Deus, é um povo como também? Não é um povo escolhido? Diz a palavra que é um povo escolhido, exclusivo, um povo, uma raça eleita, uma nação santa. Então nós estamos também fazendo parte desta mensagem, nesta manhã. Povo de Deus, povo escolhido, mas todos os homens, desde Adão até agora, como um povo escolhido de Deus, como um povo chamado de Deus, estará ouvindo essa pequena palavra que diz aqui Oséias 14. Porque pelos seus pecados estás caído. Posso dizer que foi a resposta que Deus deu para mim? Daniel, se conforme. Se conforme que o que está acontecendo hoje é porque o povo está caído no pecado. O povo está fazendo o que seus próprios prazeres é para as suas vidas. Mas Deus é muito misericordioso. Deus, quando Ele chama, quando Ele escolhe, a lição que nós estudamos fala que Ele chamou pecadores e o propósito e missão de Cristo Jesus foi realmente isso. Então, se você hoje está caído no pecado, não quer dizer que você está perdido. Não quer dizer que você está perdido. Porque no versículo 2 do capítulo 14, Deus diz assim: tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei: perdoa, Pai, toda a iniquidade, perdoa o meu pecado, aceita o que é bom, e em vez de ouvir o sacrifício, os seus lábios. Está caído? Sim. É pecado? Sim. Eu não vou definir que pecado vocês estão cometendo, ou nós estamos cometendo, vamos dizer assim, mas eu quero dizer uma verdade para vocês. Um dia a casa cai. Vocês já ouviram isso? Um dia a casa cai. Ellen White diz que quando nós damos um passo fora da igreja, nós damos um passo na apostasia. Acredita nisso? Um dia a casa cai. Uma hora você vai despertar e falar: nossa, não sei o que foi que me tirou da igreja. Mas é porque um passo fora da igreja é um passo na apostasia. Aí vai acumulando, um dia a casa cai. Nunca se esconde nada de Deus, principalmente o pecado. Diz a palavra, provérbio: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. misericórdia. Eu tenho um sobrinho e ele vinha para a igreja só de vez em quando dava vontade de vir. E quando ele não vinha para a igreja, ele saía à noite. Pouco tempo estava lá dentro das drogas. Passou a roubar. E essa semana, na segunda-feira, eu liguei para minha irmã. E a minha irmã falou: olha,
o Wesley está preso. A casa caiu. Se ele passou muito tempo, mas a casa caiu. Agora está preso. De vez em quando nós ouvimos notícia, olha, nossa, fulano não era tão bem, vivia tão bem com a esposa. Nossa, eles separaram. Casa caiu. Nossa, meu filho, a minha filha está na Constituição. É só notícia. Notícias e mais notícias dos nossos pecados, das nossas ações, das nossas escolhas. Mas estamos aqui, confiados de que somos o povo de Deus. Os irmãos sabem da história? Existe na Bíblia um período que, para Davi, a casa caiu. Agora, viesse um profeta para revelar. E eu me preocupo muito com isso, irmãos. Porque Deus é um Deus que veio salvar. É um Deus que veio somente fazer isso. Se você voltar uma folha ali, você vai encontrar o capítulo 11, dizendo: quando Israel era menino, eu os amei. Do Egito chamei meu filho. Versículo 2: mas quanto mais eu chamava, quem completa? Quanto mais eu chamava, mais se iam da minha presença, mais ele se ia. Será que isso está acontecendo conosco? Nós sabemos que Deus nos chamou, Deus nos amou. Ninguém mais nesta terra tem mais amor pelo ser humano do que Deus. E Ele chama, chama e chama. Mas quanto mais chama, mais. Isaías 59:2 diz que o pecado também faz isso. Isaías 59:2 diz que deixa eu lembrar aqui, as nossas iniquidades faz separação entre nós o nosso Deus. Está aí. Você sente prazer em estar na casa de Deus, adorando a Deus? Quem sente prazer em adorar a Deus na casa de Deus? Amém? Então, se é um lugar de adoração, um lugar que você se sente bem, se aproxime de Deus. Eu estava falando na historinha que passou aqui das ovelhinhas. 99 ovelhas não estavam sofrendo nada, tá? Passou um dia bem, almoçou, né? Comeu a sua pastagem verdinha, tomou a sua água, sob o cuidado do pastor. 99 entrou no aprisco, não sofreu nada. A única que sofreu todas aquelas consequências, caiu do espinhadeiro, se machucou toda, sentiu frio, estava sozinha. A irmã fez a pergunta: o que é que está tirando as oportunidades de você estar sobre os cuidados de Deus, que não te falta nada? Davi diz: o Senhor é meu pastor, e nada
me faltará. Aí eu fiz a pergunta na minha classe: o que os irmãos da minha classe pensavam? Em que classe? Você está entre os 99 ou em aquele 1? Como você se sente? Quem, meus queridos? Às vezes eu me sinto confuso. Não sei como, eu não sei se 99 que estavam sob o cuidado de Deus não estavam sofrendo nada. E por que uma que não estava sob o cuidado de Deus estava sofrendo tanto? Sabe por que eu estou falando isso? Porque ainda não encontrei. Nunca vi um povo que se diz povo de Deus, que está sob o cuidado de Deus, sofrer tanto. Que nós sofremos, né? É sofrimento mais sofrimento, sofrimento mais sofrimento, que não sei de onde que vem tanto sofrimento. E a resposta vem claramente para nós, que o sofrimento é por causa dos nossos pecados. Mas 1 João 9 diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para se perdoar e purificar de toda injustiça. Se Jesus faz isso, por que eu tenho que sofrer com o meu pecado? Porque estou amando mais pecar do que estar ao lado de Deus? Isso, como nunca é a resposta. E se na verdade eu estou vivendo a vida em pecado, Isaías 59 diz que eu estou distanciando de Deus. Agora o versículo 13, o capítulo 13 do versículo, capítulo 11, o versículo 2 de Oséias, diz que cada vez que Deus chamava, mais distanciava. Meus queridos, um dia a casa cai. Que tal ouvimos o que Hebreus fala? Se hoje ouvirmos a tua voz, não pensar nos nossos corações. Se hoje você se sente que é o pecado que está lhe distanciando de Deus, que é o pecado que não está fazendo com que você se sinta aos braços de Deus, que tal hoje cumprir com o propósito de 1 João 9? Confesse os pecados, caia diante dos braços de Jesus Cristo, porque é a única coisa que Ele quer fazer. Ou você quer deixar para um dia a casa cair e você, diante da volta de Cristo, ouvir a voz dizendo: olha, afasta de mim que eu nunca te conheci. Você quer aproveitar hoje a oportunidade de falar sim para Jesus: eu quero viver em teus braços? Ou deixa a casa cair? Falei para um rapaz de 29 anos: rapaz, por que você não para de beber? O médico já falou para mim que eu vou morrer mesmo. Uma vez eu falei que nós às vezes achamos que o pecado é gostoso. Não queremos deixar.
Estava dando estudo para um casal e cada vez que eu falava as coisas, ele falava: nossa, não pode isso. Se você quer cumprir com o propósito de andar sob os braços de Jesus, se você quer viver uma vida confiados ao lado de Cristo, infelizmente, você tem que aprender a deixar as coisas carnais, a deixar aquilo que as paixões infames pedem que nós façamos. Ou fazemos assim, ou estamos esperando um dia a casa cair. Cristo Jesus está todos os dias procurando salvar a mim e a você dos pecados que vivemos. Quem sabe pudéssemos ser pessoas agradecidas pelo dia de você ser encontrado no pecado e aceitado andar com Jesus. Volta a sua Bíblia rapidinho em Lucas capítulo 7, versículo 36 até 50. Lucas capítulo 7, versículo 36 até os 50, não vou ler até lá. Mas aqui fala: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás de seus pés, chorando, regava com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava nos pés e os ungia com unguento. Aqui fala da pecadora, e com certeza uma grande pecadora. Na cidade, todos conheciam como pecador. A sua coragem foi que não deixou de ter por nada para chegar até aos pés do Senhor. Mesmo como pecadora, rejeitada, entrou na casa do fariseu, seu arrependimento no seu coração, desejou a paz, a tranquilidade que só Jesus Cristo podia dar. A sua humildade levou ela até os pés de Jesus. O Senhor, seu amor por Jesus era tão grande, a certeza que ela tinha de como pecadora poderia ser salva, os libertou. E com essa certeza do seu amor, ela enxugava com seus cabelos os pés de Jesus, beijou o ungiu. O Senhor deixou se aproximar, e o que o fariseu não faria isso, era também um pecador, mas ele não ia fazer dessa forma. Voltou-se para ela, Jesus, versículo 48, e diz que ele perdoou os pecados. E o fariseu falou repreensivamente:
que ela não estava fazendo o que era correto, mas o Senhor sentiu. Sabe o que estou falando com isso? Eu quero tirar a lição para nós. É que tem alguém aqui que não é pecador? Mesmo sendo o povo de Deus? Somos pecadores. Mas aonde que é o lugar dos pecadores, irmão? Em coro. Aonde que é o lugar dos pecadores? Aos pés de Jesus. E quando você se sente uma pessoa perdoada e amada por Jesus, porque Ele um dia perdoou os teus pecados, lavou o teu coração, tirou, eu não posso esquecer, 17 anos de idade, caído dentro de uma poça de água, com 1 litro de conhaque do lado. Espírito Santo Deus chamou este jovem e falou: olha, é essa situação que você quer ficar? 17 anos de idade, é isso que você quer escolher na sua vida? 3 horas da manhã dentro da lama? E ouvindo a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, este jovem levantou. E levantou para a vida. Levantou para a vida. Nunca mais eu. Mas só era aquele pecado que eu faria? Não. Mas quando eu me vejo que eu estou no caminho do pecado, eu lembro que eu tenho um Deus que me ama, que eu tenho um Deus que quer me salvar, que quer me libertar. Eu lembro que eu tenho um Deus que não quer que eu me perca nesse mundo de miséria. E aí então eu tenho que atender a voz de Deus. Não precisa esperar um dia a casa cair para falar: nossa, Daniel viveu tão jeito, de tal jeito. Será vergonhoso para mim, será vergonhoso para a sociedade eu dizer que sou um filho de Deus e fico vivendo no mundo do pecado, praticando as infidelidades, as injustiças diante das pessoas. Se eu sou um filho de Deus, eu quero me salvar, eu tenho que aprender também a salvar os outros que estão perecendo. É por isso que eu choro dentro do meu coração quando eu vejo hoje a igreja de Deus, povo de Deus, exclusivo, separado, deixando que os dias de culto seja com 2 pessoas. Isso estou falando porque eu vivo isso. Porque você na sua casa passou um dia de domingo na piscina, num clube, onde quer que você vá, e falou: eu não vou para o culto hoje não, que eu estou cansado, que eu passei o dia todo no sol me queimando, e amanhã eu vou ter que acordar cedo para trabalhar. Você tem certeza disso? É melhor estar no braço do Pai, confessar os teus pecados, se arrepender diante de Cristo e fazer a vontade dEle. Porque nos braços do Pai, irmãos, nada te faltará. Vou contar rapidinho. Nada a ver com a história, mas tem ao mesmo tempo. Que quando você espera em Deus, Deus realiza tudo na tua vida. Ele promete isso. Não precisa você ficar com agonia, ansioso para querer buscar, fazer isso e aquilo. Não, Deus age. Deus age quando você dorme. O irmão Arthur Túlio falou: enquanto você dorme. E é um verso que eu tenho na Bíblia. Porque a ansiedade, irmãos, é pecado. A ansiedade é pecado.
se você anda correndo atrás das suas próprias coisas, seus próprios interesses, você está cometendo pecado. Jesus nunca vai fazer. Isaías 53, 58 diz que se você desviar o teu pé para fazer a tua própria coisa, os teus próprios interesses, Ele não vai te fazer cavalgar sobre os altos montes. Deus não vai fazer. Na misericórdia do Senhor você não vai entender isso. Então, nós precisamos confiar nossas vidas debaixo do Pai. Foi o que aconteceu. A minha esposa, sim, valeu. Nós temos que comprar uma geladeira grande, fosfia aí, fosfia que chama. O dia que ela falou, eu estava no último serviço, 28 de março, encerrei o serviço. Vamos pôr a geladeira, família, beleza. Só que agora não, né? Pode ser. Primeiro, 29, 30, até hoje, nenhum serviço. Nenhum serviço. Mas a semana passada, o celular tocou e o irmão pediu para mim ir fazer um orçamento para ele. E ele disse: só que eu não tenho dinheiro para te pagar. E eu tenho uma geladeira aqui. Se você quisesse, eu colocaria no meio do orçamento. Entrei com a esposa dentro do carro e fui lá na casa. Quando cheguei lá, meus queridos, uma geladeira grande, frost free. Eu estava trabalhando? Não. Eu não estava trabalhando. 30 e tantos dias sem trabalho. Eu devia estar tão preocupado, tão cheio de... Não. Mas enquanto eu não estou trabalhando, eu estou em casa, a esposa trabalha aqui, aí eu estou em casa, fazendo comida, lavando roupa, limpando a casa. Quando ela chega, já chega para a mesa, já senta a comida, já está na mesa. Amém. Hein? Que marido, hein? Que papel eu estou fazendo? De cristão. Estou cometendo algum pecado? Quem sabe por que eu estou fazendo isso, a geladeira já estava preparada. Eu não vou preparar a geladeira do meu filho, tá? A geladeira já estava em casa. Foi rapidinho. Os queridos, quem anda nos braços do Pai não sofre nada. Queria mais forte. Quem vive ao lado do Pai não sofre nada. Amém. Não vive. Quem vive ao lado do Pai não sofre nada. Nós só sofremos na vida porque nós vivemos do lado do pecado, não do lado do Pai. A Bíblia está falando: eu sou fiel e justo, filho, para te perdoar, te purificar de toda a injustiça. Então, você tem que acreditar nisso. Ele não vai te pegar pela mão e te enfiar lá e falar: vem para cá que eu quero você aqui. Nós não estamos ensinando nem o filho, e não estamos ensinando nem o pai. Foi uma das coisas mais difíceis que Deus deixou, que eu acho, foi esse livre-arbítrio de escolha para nós que não sabemos escolher. Sabe? A coisa está te matando, você fala: não, é desde criança que eu faço isso, e está morrendo. Não sabemos escolher. Então é melhor você cair aos braços do Pai. Se o filho pródigo na lição falou: se ele não tivesse
recebido, ouvi a voz do Espírito Santo falando que ele estava lá no poço no meio da lama, ele não tinha falado, ele não tinha dito, vou me levantar e vou ter com meu pai. Meus queridos, a resposta que Deus me deu foi essa. Oséias 14, versículo 1. Porque pelos seus pecados estás caído. Mas quem está caído, o que é que tem que fazer? Levantar. Quem está caído tem que levantar. Se você acha que você está vivendo a sua vida com dificuldade, está caído, queira se levantar. Deus não quer que ninguém pereça. Ele veio para salvar todo pecador. Jesus Cristo veio para isso. Quem está com a Bíblia aberta em Oséias 14? Vamos ler o versículo 9 para você entender a mensagem de hoje e tomar uma iniciativa para dar um passo aos pés de Jesus. Todos encontraram? Quem é sábio? Que entenda essas coisas. Quem é prudente? Que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele. Mas os transgressores, os pecadores, não preciso falar mais nada. O Espírito de Deus pode falar para você, do mesmo jeito que falou para mim, do mesmo jeito que fala para o filho pródigo, do mesmo jeito. Se você está caído, entenda: os caminhos de Deus são justos, os caminhos de Deus são retos. Não adianta você querer misturar, e não adianta também esperar um dia a casa cair com seus pecados escondidos, com os desejos do seu coração fazendo a sua própria vontade, deixando de fazer a vontade de Deus. Se você quiser ser parte do reino de Deus, entrar na glória de Deus, seja sábio, entendido, seja prudente. Andar nos caminhos de Deus é andar nos caminhos da justiça, é andar nos caminhos da salvação. Este é o momento de você chorar, se você puder e quiser. A situação que encontramos hoje, se o Espírito de Deus te falar, é realmente o meu pecado, não deixe, chore. A Silvaniele vai cantar. Eu hoje vou fazer um apelo diferente. Eu não vou pedir para se levantar. Enquanto ela estiver cantando, se você sentir um dos miseráveis pecadores, querer, desejar no teu coração, a partir de hoje, cumprir os propósitos de Deus, fazendo sempre a sua vontade, fazendo as coisas retas, você se coloque ajoelhado e chore, se você quiser e tiver vontade, entregando a sua vida para que Jesus a liberte dos seus pecados.